Olá, pessoal. Chegando mais um podcast Condomínio para você. Um episódio que vem novamente trazendo dicas importantes, até porque nós vamos falar de economia e sustentabilidade. Temos aqui um convidado, um palestrante, um profissional muito competente, experiente, Roberto Neto, CEO da Cogecon, uma empresa que trabalha com compartilhamento de energia, geração de energia, muito importante esse assunto para você. Roberto, obrigado por aceitar o convite, por aceitar o desafio para responder as nossas perguntas e esclarecer para o público aqui da revista Condomínio esse assunto importante que tem a ver com o dia a dia das pessoas. Roberto, obrigado, seja bem-vindo à nossa casa. Obrigado, Marcelo, prazer estar aqui com vocês. Falar desse assunto, geração distribuída de energia, falar sobre o que a Cogecon faz, desmistificar um pouco esse modelo de energia por assinatura, como comumente tem sido chamado no mercado que a gente faz. Então o objetivo aqui é a gente mostrar que realmente esse modelo ele veio para ficar, é um modelo consolidado, que não volta mais atrás, e que de fato ele encaixa muito bem para o condomínio, porque o condomínio, se a gente for falar de nicho de mercado, é um nicho que combina perfeitamente com os condomínios, porque as características de consumo do condomínio, elas trazem um encaixe perfeito com a geração compartilhada, que é o que a Cogecon faz, e a gente vai falar sobre isso hoje. Legal, Roberto, muito obrigado então novamente por essa participação e vamos começar aqui, até porque, deixa eu só lembrar antes aqui a nosso público, a nossa audiência aí que funciona no Brasil, que está em toda parte acompanhando o podcast, assine nosso canal, marque ali para você receber a notificação e estamos começando esse episódio aqui, vamos falar de muita coisa interessante, tenho certeza que depois você vai ficar, bem satisfeito com as informações que o Roberto está trazendo. A Cogecon tem 10 anos aqui em Curitiba, começou, eles são pioneiros no mercado, desbravaram, até porque souberam aproveitar e trazer para o mercado umas questões que fazem parte da lei, né? Que é um direito das pessoas aproveitarem esse tipo de benefício. Exato. Então vamos lá, porque a gente tem observado, Roberto, que o comportamento das famílias também está mudando, né? Vai mudando sempre e também tem as questões de oscilação da economia e tal. Hoje, como é que funciona um pouquinho desse trabalho da Cogecon, o sistema de trabalho, e como que o síndico pode realmente se beneficiar disso e levar esse benefício para o dia a dia das pessoas na hora de planejar um rateio, de fazer a planilha orçamentária? Como que a Cogecon consegue oferecer essa solução para o condomínio? Boa. Marcelo, a gente trabalha num modelo que chama geração distribuída compartilhada. Esse modelo, ele hoje é uma lei federal, Lei 14.300, ou seja, foi regulamentado pelo governo, né? E basicamente ele nasceu em 2012, tá? Antes de 2012, por incrível que pareça, a gente não podia gerar nossa própria energia. Isso não é que era proibido, mas não havia uma regulamentação clara para mostrar como isso poderia ser feito. A partir de 2012, através da resolução 482, isso começou a se tornar incipiente. Mas isso você só podia fazer de você para você mesmo. Ou seja, o Marcelo pode colocar uma placa solar no telhado da sua casa e gerar sua própria energia. Eventualmente você pode mandar para uma outra unidade, mas de mesma titularidade do Marcelo. Então, em 2012, teve a primeira abertura de mercado em que o consumidor pôde passar a gerar sua própria energia, mas ele só podia fazer isso dele para ele mesmo, né? Em 2015, a gente teve uma alteração dessa resolução que permitiu a figura da geração distribuída compartilhada, que através de cooperativas ou consórcios, essa energia poderia ser distribuída para outras pessoas físicas ou jurídicas. Basta que ela fosse um cooperado ou um consorciado. Foi aí que a gente nasceu. Quando a gente entendeu que, de fato, a energia ela poderia ser pulverizada para mais unidades consumidoras de diferente titularidade, ou seja, ela poderia ser escalada, né? Foi quando a gente decidiu entrar nesse mercado. Então a gente começou o mercado junto com a lei. Não dá para ser mais velho do que 10 anos. Com certeza. Porque ela começou em 2016. Não dá para ser mais velho que isso. E aí que, de fato, a gente foi desmistificando esse mercado, né, para os consumidores. No começo com muita resistência, por ser um modelo novo. Hoje já está muito mais popularizado, mas a gente ainda enfrenta bastante dúvidas sobre como funciona na prática tudo isso, né? Então é importante esse momento aqui para a gente esclarecer tudo isso. Perfeito. Lembrando que o podcast Condomínio e a revista Condomínio, elas existem justamente por isso, para trazer o esclarecimento, para trazer a luz, literalmente no caso aí da Cogecon, trazer a luz com economia para a gente falar disso e abrir os olhos das pessoas que estão dentro de condomínio.
Até porque é o seguinte, a gente sabe, né, que você ali teve esse caminho que foi trilhando, foi conquistando. É, a gente não, as pessoas não aprendiam como que funcionava isso. Você Sim, só ligava para a concessionária, pedia a tua luz e mais nada, né? Hoje a sim. gente sabe que você pode levar essa solução. Até porque, assim, a gente fala realmente, novamente, que o conceito de economia dentro da família vai mudando, foi se mudando, certo? Hoje vocês trabalham, então, ninguém precisa literalmente investir um dinheiro para contratar a Cogecom. É chamar a Cogecom, fazer um planejamento de negócio e utilizar. Como é que funciona isso? E o síndico, ele tem um. Como é que ele está vendo essa possibilidade? Legal. Realmente é um modelo que foi feito para ser descomplicado, né? E, de fato, culturalmente, né, a gente tem no nosso país, a gente não teve essa cultura de ter várias opções de escolha em energia. Eu digo para você que água, que energia e saneamento são duas questões que nascem com decisões tomadas na nossa vida. A gente não tem essa opção, ou pelo menos não tinha na energia elétrica. Com a vinda da geração distribuída compartilhada, que é um modelo que no restante do mundo é bastante comum, é algo novo para nós, de fato o consumidor pôde passar a ter o poder de escolha de ou gerar sua própria energia ou fazer parte de um modelo de cooperativa em que ele pode receber essa energia de uma usina previamente instalada. Então hoje, quando um síndico eventualmente ele toma a opção por fazer uma adesão à Cogecom, ele não tem a necessidade de investimento porque o ativo de produção de energia já foi instalado, já existe, já está produzindo essa energia. Ou seja, alguém fez este investimento para que de fato tivesse o objetivo de rentabilizar aquele ativo, entregando essa energia para outros. Então, desde o começo, ela foi pensada para isso. Isso faz com que na outra ponta, aquele que consome, no caso o condomínio, ele não tenha que arcar com nenhum tipo de investimento para construir uma usina efetivamente para suprir sua energia. Legal. Ele não tenha que arcar com nenhuma alteração física, porque ele não vai precisar colocar um sistema fotovoltaico, ele não vai precisar mudar a instalação dele, nada, né? E ele não vai ter nenhum tipo de fidelização, né? Esse é um dos grandes diferenciais que a gente traz. E eu já fui muito criticado por isso, por a gente não ter fidelização, porque todo mundo gosta da palavra fidelização, né? Fora aquele que compra, né? Todo mundo gosta de fidelizar quando o cliente é teu, mas se você compra alguma coisa, o consumidor não gosta muito desse assunto. Ficar engessado, ficar amarrado, às vezes parece que dá uma É, sensação estranha, né? e num mercado em que a gente tem uma experiência ruim com a fidelização, né, se a gente falar de telefonia principalmente, eu entendi que justamente não fidelizar é quando eu estaria fidelizando. Porque retirar a lombada é quando eu trago o cliente para um ambiente de conforto, de que ele pode sair a hora que ele quiser. E se você acredita no produto, se ele é bom, se ele traz economia, se ele entrega aquilo que ele promete, por que eu preciso de fidelização? A confiança faz parte disso, né? Exatamente. Muito Então, bacana. a gente trouxe esse modelo que foi feito sobre a seguinte premissa: como eu gostaria que eu tivesse um produto para mim mesmo, né? Um modelo simples, descomplicado e sem fidelização. E é isso que a gente leva para o condomínio hoje. Eu quero aproveitar esse gancho, Roberto, para falar de um assunto assim. Há anos atrás a gente via que houve uma febre nos condomínios assim, preciso baixar a minha conta de luz. Uhum. Aí todo mundo correu, trocou as lâmpadas Sim, incandescentes ou deixou de ter pontos de iluminação. sim, Ao mesmo tempo, cada vez mais a parte tecnológica exige, né, que o condomínio seja bem estruturado e vai consumir energia para isso, energia elétrica, né? Seja para instalação de câmeras, sistemas de segurança, automação, né? Então, realmente a economia, ela cada vez mais ela se torna importante nessa decisão da gestão da administração de um condomínio. Então, teve lá aquela fase então de todo mundo trocou as lâmpadas, entre outras coisas. E sim. agora com essa opção, como é que a tua equipe comercial mais do que isso, como é que a tua equipe assim consegue assessorar um condomínio, né, nessa viabilidade? Porque precisa, é viável para os condomínios também, não só para quem é morador, para sua unidade, mas para o conjunto da coletividade, Sim. a Cogecom se faz importante. Queria que você falasse um pouco sobre isso, por favor. Legal. De fato, né, a gente tem momentos de mercado em que um primeiro momento foi o consumidor perceber que ele poderia ter oportunidades de reduzir a conta de energia pela evolução da tecnologia, troca de lâmpadas, ar-condicionados mais eficientes, análise de motores, tempos de ligamento, desligamento, até a colocação de uma fotocélula para identificar se a pessoa está ali ou não, para aquela energia não precisar ficar sendo utilizada, também foi feito. Mas isso foi estressado ao limite, né? Uhum. E aí agora a gente vive o momento da geração da energia por assinatura, que é o que a gente faz. Ou seja,
além do condomínio fazer esse investimento de ele reduzir sua própria energia, ele pode também reduzir o custo da energia trazendo uma energia por assinatura. Porque quando você traz a energia por assinatura, no caso a Cogeco, você tem uma economia certa, líquida e certa. Por quê? Porque o nosso percentual de economia é baseado no preço da tarifa da concessionária. Então, se a concessionária subir 20%, você vai ter um desconto sobre aquela tarifa que aumentou 20%, como aumentou a Copel agora, mês retrasado, né? Se ela diminui 20%, você vai ter o desconto sobre aquilo que reduziu sobre 20%. Ou seja, a partir do momento que você fecha com uma energia por assinatura, é impossível você não ter uma economia. E aí agora a gente está vivendo um momento em que isso está bastante consolidado, essa curva está crescendo cada vez mais. Ao mesmo tempo, os condomínios vão consumir mais energia porque o carro elétrico está aí, é uma verdade, não vai voltar atrás, e os condomínios vão instalar cada vez mais carregadores elétricos. Estava lembrando do podcast que a gente gravou sobre essa questão dos recarregadores de carro, a importância de fazer bem feito, porque o consumo de energia aumenta, né? Muita atenção, precisa ser bem feito. E nesse quesito do trabalho da Cogeco, porque eu sei, por exemplo, que tem condomínio que precisa mais isso de uma maneira mais rápida e outros que vão demorar um pouquinho para trabalhar. Mas, por exemplo, onde uma parte dos moradores conhece o trabalho de vocês e a outra parte dos moradores não conhece. Essa pergunta chegou de um amigo nosso que mora no Centro Cívico e lá ele tem essa realidade. Como é que a tua equipe faz para adequar isso e para levar essa informação para o síndico e para que o síndico consiga mostrar o benefício da Cogeco e desse sistema de economia que vocês propiciam? Bacana. É legal porque eu vou falar sobre um produto que a gente lançou, deve fazer uns 3, 4 meses, que ele justamente foi pensado nisso, que chama-se energia custo zero. O que é o energia custo zero? A gente, por muito tempo, atendeu somente a conta dos condomínios, né? Ou seja, nosso foco foi trazer a conta do condomínio, mas a gente entende que em todo condomínio tem muito morador, tem muito consumo de energia. Então, esse produto Energia Custo Zero, ele visa a gente trazer a conta do condomínio e a gente depois trazer a conta do morador, né? Ou seja, a gente trazer todo o ecossistema ali do prédio, tanto que consome energia, para dentro da Cogeco, levando esse benefício para todo mundo. E qual é a grande vantagem disso? Que tudo aquilo que esses moradores gastarem, uma parte primeiro é importante dizer, eles vão ter a mesma economia que o condomínio, tá? Então eles vão ter o mesmo benefício. Só que uma parte do que eles gastarem ainda, a gente vai gerar de rebate, aumentando a economia do condomínio. Ou seja, quanto mais moradores aderirem, mais o condomínio vai economizar. Ou seja, ele vai estar ajudando a conta de energia dele e vai estar ajudando a conta do condomínio que ele paga a diminuir. Tem um ganho duplo, né? E aí, respondendo a tua pergunta, quando a gente ativa essa campanha dentro do condomínio, do Energia Custo Zero, a gente faz uma campanha de ativação dentro do condomínio. Então, a nossa equipe ela vai para dentro do condomínio, a gente tem um período de ativação lá dentro e a gente também se comunica muito através dos grupos de WhatsApp, que hoje é uma realidade, né? A gente se comunica mais por WhatsApp do que qualquer outra coisa. Então, a gente cria também uma régua de comunicação com o síndico para que, de fato, a gente traga essa divulgação para dentro dos grupos e, eventualmente, tendo alguma dúvida, alguma questão, a adesão não é automática. E o que os moradores fazem é se cadastrar e a nossa equipe de atendimento entra em contato para tirar todas as dúvidas. Então, se no período de ativação as dúvidas não forem tiradas, ficar mais alguma coisa, a nossa equipe ainda vai entrar em contato para fazer a conversão dessa adesão. Muito legal saber todo esse suporte desse trabalho da Cogeco em passar a orientação para o síndico, depois passar a orientação para o morador e fazer todo esse trabalho coletivo, né, de eficiência energética, né, de trabalho. Eu sei que tem muita gente que às vezes é resistente, né? Eu, por exemplo, nunca fui o pioneiro, assim, queria a novidade, mas também a gente sabe que precisa entender que a novidade existe. Então é muito legal, é isso, pessoal. A Cogeco, ela tem um trabalho muito eficiente para levar esclarecimento e para oferecer uma solução inteligente. Obrigado aí por essa participação. Nós temos mais a falar aqui, abordar. Tá? As perguntas chegaram, eu estou aqui filtrando e aí eu quero perguntar para você, já que nós estamos falando agora em espaços coletivos, né, dos benefícios que a Cogeco, com esse trabalho de energia, consegue propiciar em economia. Existe um perfil de prédio, de condomínio que vocês atendem, um nicho muito específico, ou isso se adequa, serve para qualquer padrão de condomínio? Serve para qualquer padrão de condomínio. Tá? Claro que Curitiba tem mais de 9 mil condomínios, né?
E a gente sabe que são perfis diferentes. Tem prédio que não tem elevador e tem um consumo de energia baixo, logicamente, por conta de ter uma infraestrutura mais simples. Tem prédios que têm uma infraestrutura absolutamente robusta e que o gasto de energia é mais alto. Mas isso não impede que a gente faça adesão tanto de condomínios mais simples quanto de condomínios com infraestrutura mais complexas. E isso inclui, inclusive, os moradores. Então, a gente consegue atender a todos os condomínios. E a dúvida que já chegou aqui também para a gente pode ser um condomínio comercial, um condomínio residencial, isso é indiferente? Indiferente. A gente não olha para isso, a gente olha para consumo de energia. Consumiu energia, a gente atende. E leva economia para tudo. A não ser que tenha um prédio que funcione à luz de velas, que eu desconheço, o resto a gente atende. A questão dessa contratação, mas a gente precisa sempre passar toda a orientação possível para o síndico. O nosso objetivo sempre foi levar essa luz, literalmente, para eles. Hoje, o síndico, na hora de contratar a Cogeco, ele precisa levar, geralmente, isso para uma assembleia, ou se é só uma tomada de decisão que gera economia pela experiência de você, como é que você pode passar a trazer essa informação para o nosso público? Precisa estar em assembleia? Como é que funciona isso, Roberto? Bacana. É claro que eu não tenho aqui todos os estatutos de todos os condomínios para dar uma resposta direta, absolutamente. Mas o que a gente acompanha na prática é que praticamente todos os síndicos eles têm a prerrogativa de eles mesmos assinarem essa adesão, porque justamente a gente está falando de um produto que não traz fidelização, não traz investimento e traz uma economia imediata para o condomínio. Ou seja, como não existe um compromisso de investimento, né, em relação a essa situação, a maioria dos síndicos ele adota sozinho, sem precisar passar por assembleia. Claro que na maioria das vezes ele passa pelo conselho, né? Pelo conselho ali dos moradores que fazem parte do conselho, ele pega uma pré-aprovação e é o suficiente. Legal. A gente tem uma audiência em outros cantos do nosso estado também, né? Nos Campos Gerais, como que vocês atuam, em outras regiões. Como é que a Cogeco hoje pode atuar nesse sentido? Se hoje um síndico que está assistindo o podcast falar, opa, eu quero isso para mim, vamos conversar com a Cogeco. Você consegue atuar em outras regiões fora de Curitiba? Claro, a gente atua no Paraná inteiro. A gente está em 8 estados hoje, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo. 8 estados, muito bacana isso. Hein? Mato Grosso do Sul, Goiás e Minas Gerais. 8 estados. O Paraná é nosso carro-chefe, nosso principal estado, é onde a gente está. E a gente consegue atender todas as cidades do Paraná. Então, se tiver algum síndico nos ouvindo que queira levar esse benefício, a gente tem muito condomínio fora de Curitiba, pode entrar no nosso site, cogecom.com.br, e tem um WhatsAppzinho ali de falar com a gente. Ali ele vai falar com a equipe comercial e ele vai ser atendido. Dentro, ainda, uma pergunta parecida que parece chovendo molhado, mas a gente precisa esclarecer tudo que tem a ver com a Cogeco e com esse dia a dia dos condomínios. Claro. Conversando recentemente num evento que eu fui, um síndico que mora no Pinheirinho, mas na parte já virando Umbará. Ele quer saber assim, ele gostou da ideia, ele viu da Cogeco, mas ele ainda não tinha feito contato com vocês. Ele queria saber, tem alguma região de Curitiba que precisa pensar numa expansão de rede ou qualquer lugar onde tem a rede elétrica, você pode atuar e gerar essa economia para eles? Legal. É importante a gente contextualizar que o que a Cogeco faz é uma injeção de crédito de energia na rede da Copel. Então, se a gente pensar em três etapas aqui, a primeira etapa é a geração de energia, a segunda etapa é a distribuição dessa energia e a terceira etapa é o consumo no condomínio. Então, o que a gente faz é produzir toda essa energia e toda essa energia injetada na rede da Copel, 100%. Ou seja, quem é responsável por distribuir a nossa energia, por fazer essa energia chegar no consumidor, é a Copel. Então, se ele já tem energia hoje sendo atendida, ele não precisa pensar numa expansão de rede para a gente conseguir atender ele. Se ele já é atendido pela Copel, ele vai conseguir ser atendido pela Cogeco. E isso é bem importante dizer. A gente vai fazer uma simples injeção de crédito. Não existe uma portabilidade de fornecedor. Ele não deixa de ser um consumidor da Copel, ele permanece sendo consumidor da Copel. Nada muda na vida dele. A única diferença é que a gente vai injetar um crédito de energia na fatura de energia desse condomínio, que vai abater do consumo dele, depois a gente vai cobrar mais barato. Ou seja, nada muda na vida dele com a Copel. Entende? Perfeito. Na verdade é isso. A economia vem desse crédito de energia que vocês conseguem disponibilizar e com certeza gera então que é uma compra para ele mais barata, um custo menor. Muito bacana. Hoje, por curiosidade, tem uma região que a aceitação é melhor aqui em Curitiba, onde você tem mais clientes, mais condomínios ou mais moradores, assim, uma região
mais assídua, vamos dizer assim, entre os teus parceiros, os teus clientes? Veja, Curitiba ela é uma região que ela é nichada de condomínios, né? Não são Uhum. todos os bairros que tem condomínios. Então, tem bairros que tem mais e tem bairros que tem menos. Então, naturalmente, a gente acaba tendo um número maior onde bairros que tem maior concentração de condomínios. Aí eu poderia citar, por exemplo, no Batel, a gente tem muito condomínio. Na região da Ecovilha, a gente tem muito condomínio. No centro, a gente tem muito condomínio. Então, a gente está muito concentrado onde os prédios estão concentrados. Mas eu posso dizer, por exemplo, que o mercado de Curitiba é um mercado que já está muito acostumado com esse produto. A gente tem 9 mil condomínios em Curitiba, a Cogeco deve ter em torno de 2 mil condomínios já aderidos. Então a gente tem mais de 20% do mercado hoje já aderente a esse produto. Deixa a gente falar um pouco mais sobre números, dessa questão quantitativa, né? Eu ouvi a resposta lá da tua equipe já num evento que eu participei, achei muito interessante, mas eu quero trazer isso à luz de quem está nos acompanhando. Legal. São mais de 60 mil cooperados, mais de 60 mil famílias, enfim. E vocês com certeza têm estrutura para atender esse crescimento e para continuar levando essa economia para mais pessoas aí por onde vocês atendem, certo? Sim. Hoje são mais de 60 mil unidades consumidoras atendidas, dentre elas vários condomínios, várias unidades consumidoras, né? Para isso a gente tem um pool de geração muito robusto, são mais de 1.500 usinas em operação, gerando energia nesse exato momento. Então esse pool de geração é justamente aquilo que nos dá essa robustez de conseguir atender com qualidade o cliente, porque não basta a gente falar de economia, a gente tem que falar de entrega. Se eu prometer uma economia, mas não entregar nenhum quilowatt de crédito na conta de energia, esse consumidor vai pagar o que ele paga para a Copel. Então, no final do dia, se eu puder dar um conselho para esse síndico que está nos ouvindo, não olhe só a economia, olhe quem está te atendendo, olhe a robustez por trás da empresa que está te atendendo. A Cogeco, por exemplo, é a única empresa do mercado que dá garantia da economia. Ou seja, se por algum motivo técnico a gente não entregar esse crédito de energia para o condomínio, ou entregar menos, a gente aumenta o percentual de economia para que a percepção em reais seja equivalente, ou se a compensação for zero, a gente faz um Pix na conta do cliente. Ou seja, nós garantimos que a partir do momento que ele fechar com a gente, ele vai ter economia no prazo que a gente combinou. Pessoal, quer coisa melhor do que a Cogeco para trabalhar e para você se planejar financeiramente e organizar e levar essa qualidade, né, em relação ao custo do boleto do condomínio? Cogeco aí, Roberto, show de bola. Parabéns para você e para a equipe. Até estendendo essa pergunta, voltando ao que nós falamos há pouco aqui, você trouxe, mas tem algo que eu quero deixar bem, bem explicado aqui. Hoje, cada vez mais as famílias estão comprando carros elétricos, né, tem essa questão do dia a dia. Isso tem feito a diferença? As pessoas estão procurando a Cogeco por conta disso, sim? Porque sobe a conta de luz, as pessoas têm essa visão de mercado? Sim, muito. Se a gente for pensar no perfil do consumidor como um todo, né, não é só o carro elétrico que impactou. Vamos pensar na nossa casa, sei lá, há 15 anos atrás. A gente não tinha ar-condicionado, a gente tinha ventilador, gasta bem menos. Tinha uma TV de tubo e um chuveiro elétrico. E a luz. Essa era a nossa casa, antigamente. Hoje não. Hoje a gente tem uma casa com ar-condicionado, várias TVs na casa, não é só uma. O forno que era gás é elétrico. Vários computadores, ou seja, nós, como consumidores, também mudamos o nosso padrão de consumo. Então a gente tem dois motivos principais pelo qual o consumidor passou a se preocupar e olhar a conta de energia. Primeiro, porque ele aumentou o consumo dele naturalmente. Isso foi natural. Segundo, que nos últimos anos a inflação energética, que é o aumento da conta de energia, ela foi 50% maior do que o índice de mercado, IPCA ou IGPM. Ou seja, ela é muito maior do que a inflação normal. Ou seja, quando você tem um aumento acima da inflação, você tem uma corrosão de orçamento, clara, né? Então, esse foi o segundo fator com que o consumidor também se preocupou. E agora a gente tem o fator carro elétrico, que é mais um fator que isso impacta no consumo da residência. Então, de fato, isso faz muita diferença. A gente teve um aumento da Copel de 20% agora. Esse mês a gente bateu o recorde de venda. Foi o nosso melhor mês da história da Cogeco. Parabéns. Isso é um fato clássico que mostra assim, não, as pessoas perceberam que está doendo, né?
E eu espero que nesse podcast aqui mais pessoas percebam também. Não, perfeito. Não, é bom, às vezes, a questão não só de perceber, como a questão de criar confiança e de tomar decisão. Porque eu tenho observado muitos síndicos preocupados com isso, e os seus moradores também, e falta, às vezes, assim, só a iniciativa de chamá-los aí para uma conversa. Então fica a dica aí, ó, para não doer no bolso, a Cogecom. Roberto, uma outra pergunta sobre a estrutura de trabalho, tá? Conversando com o pessoal que a gente conhece aqui, ele me mandou a seguinte pergunta. Aqui no condomínio, que fica no Pinheirinho, as contas de energia são separadas, bloco por bloco, tá? São 6 torres, ou 6 blocos, com valores diferentes. Eles conseguem contratar a Cogecom separadamente, assim? Como é que isso funciona em termos operacionais? Legal. Conseguem contratar separadamente e a gente pode fazer de duas formas. Normalmente esse condomínio, ele deve ter o mesmo CNPJ, ou seja, deve ser um condomínio só, com várias unidades consumidoras embaixo, ou seja, cada bloco é uma unidade consumidora com o mesmo CNPJ. Então, a gente faz uma adesão do condomínio e a gente inclui todas as unidades consumidoras que ele tiver. Inclusive, isso é muito comum em alguns condomínios, em que a área de lazer é separada da área do prédio, por exemplo. Então, é normal a gente ter condomínios com mais de uma unidade consumidora, não tem problema nenhum. Basta que todas as faturas de energia, né, onde tem o consumo, elas sejam enviadas para nós, porque a gente consegue cadastrar todas e consegue injetar o crédito em todas elas. E aí também ele pode ficar despreocupado que ele pode fazer assim, tá, mas e como é que você vai me cobrar? Você vai me cobrar de uma vez só? Você vai me cobrar uma por uma? A gente cobra do jeito que o cooperado quiser. Então, se ele quiser que cada unidade tenha seu faturamento específico, vai acontecer. Se ele quiser um faturamento agrupado, com a soma da economia de todas elas, também vai acontecer. A gente se adapta ao cliente. Isso é bacana, poder oferecer até para a estrutura, né, e da gerencial daquele condomínio esse tipo de solução. Sim. Muito bacana. E só complementando, Marcelo, a gente entende que o consumidor de energia ele precisa ser educado, porque a gente não teve isso na nossa base. Então é um compromisso da Cogecom nós conscientizarmos o gerador, o consumidor, de como vai acontecer esse processo. Porque às vezes eu percebo que tem pessoas que não fecham porque elas têm dificuldade de entender sobre a energia. Mas aí eu digo, podem ficar absolutamente despreocupadas que a partir do momento que vocês... Primeiro que a gente vai dar uma explicação clara no começo, mas a partir do momento que tiver a adesão ao Cogecom, a gente tem um time de onboarding, que é especializado em conduzir o cliente até a primeira fatura, ou seja, em tirar todas as dúvidas, explicar etapa por etapa, quando você receber a primeira fatura, entrar em contato, tirar as dúvidas, explicar mais uma vez, quantas vezes for necessário, ou seja, a gente cumpre esse papel. Ninguém vai pagar boleto sem saber o que está pagando. Não, perfeito. Isso é confiança, isso é certeza de um trabalho bem feito. Roberto, a gente está aqui focando bastante, e não teria outro motivo, falando então desse esclarecimento pro síndico como beneficiário para ter o desconto, né, para conseguir a margem de desconto e redução de custo. Mas assim, chegou uma pergunta, na verdade são duas perguntas dentro do mesmo escopo. De um condomínio do Campo Comprido, um condomínio horizontal de casas, onde já se instalou uma mini usina, tá? Vários moradores se cotizaram e montaram lá placas de energia solar. Sim. Reduziram a conta, mas está tendo excedente. Sim. A maioria deles não tem como transferir isso para um outro imóvel, para uma empresa, para uma loja. Esse excedente, a Cogecom consegue trazê-los, eles como parceiros de negócios, aproveitando que nós estamos conversando assim, essa usina pode se tornar um parceiro da Cogecom? Pode. A gente só precisa olhar o volume, né? Porque dependendo do volume que esse excedente é gerado, às vezes não faz muito sentido a gente fazer essa aquisição, né? Então a gente olha caso a caso, então eventualmente esses condomínios quiserem entrar em contato com a gente avalia o que eles têm de excedente e se realmente cumpre alguns requisitos que a gente tem para fazer essa aquisição. No final do dia a gente vive disso, né? De trazer mais energia para atender mais clientes. Então, sem problemas nenhum, a gente vai ter o maior prazer de receber eles lá para entender se isso é possível e se não for possível a gente direciona, porque no final do dia a gente tem esse papel também, né, de ser um orientador. Possibilidades de mercado tem inúmeras, então se quiser entrar em contato a gente direciona também. Perfeito. Roberto, a gente está chegando ao final aqui do nosso podcast, nosso bate-papo.
totalmente esclarecedor e muito importante para que as pessoas efetivamente entendam. A economia, a partir da conta de luz, é viável, é possível para o teu condomínio, para a tua unidade, para a tua residência ou para o teu apartamento também. Então, eu gostaria que passasse umas considerações finais e um convite para o pessoal conhecer melhor o teu site, chamar a tua equipe para um bate-papo, para tomar um café e para pedir um orçamento para fazer um planejamento eficiente para cada condomínio. Roberto, obrigado. O espaço é seu. Obrigado, Marcelo. Eu quero encerrar esse podcast, que foi maravilhoso ter participado, convidando, né, todos os síndicos e todos os moradores a conhecer um pouco mais do produto Energia por Assinatura, a conhecerem um pouco mais a solução que a Cogeco traz para o mercado, porque em um período hoje em que a gente vive um aumento de custos, né, seja na inflação energética, seja no nosso dia a dia, quem não fica brabo quando diz que o IPCA foi 1, o IGPM foi 1 e tá vendo lá no supermercado que tá muito maior do que aquilo, né? Então tá tão difícil a gente conseguir ter momentos em que a gente reduz a nossa conta de energia, nossos gastos, né? E a Cogeco traz justamente essa possibilidade imediata de você fazer isso sem nenhum tipo de investimento e de uma maneira muito fácil e descomplicada. Então eu convido a todos aqueles que eventualmente ainda não conheceram o produto, a entrarem no nosso site, entrarem no nosso Instagram. Ali vocês vão ter como acessar o nosso time comercial e a gente vai ter o maior prazer de explicar para vocês em detalhes como isso funciona, fazer adesão e levar essa economia para vocês. Obrigado, Marcelo. Prazer estar aqui contigo. Queria falar mais um assunto. Eu sei que Claro. você tem uma parceria grande com algumas administradoras de condomínio, né? Sim. Esse trabalho em volume também é possível? Você dar esse suporte, conversar com as administradoras, com os síndicos profissionais? Sim, o nosso trabalho ele é muito pautado tanto com as administradoras quanto para os síndicos profissionais. A gente tem administradores que conosco tem mais de 200 condomínios. Uma administradora, né? Ou seja, se fosse ruim, ela não ia trazer 200 de uma vez só. Então, de fato, hoje o nosso grande fomentador de mercado são os síndicos profissionais e as administradoras de condomínio. Então, se elas ainda não têm nenhum parceiro comercial, a gente está disposto para atendê-las. Então, você que é administradora já sabe, Cogeco aí é um nome forte para te ajudar a organizar o teu dia a dia. Roberto, muito obrigado por aceitar o desafio. Parabéns para você e para toda a equipe pela estrutura da Cogeco e pelo que vocês estão entregando e levando de consciência, porque a gente também está falando de sustentabilidade, 100%. né? Quando vocês conseguem puxar a energia para a rede e levar isso em termos financeiros, mas também a gente fala sobre economia de carbono, enfim, tem todo Sim. esse processo também, né? Sim, 100% da nossa produção é de energia renovável, né? Então, quando o condomínio leva a energia da Cogeco para dentro, ele está não somente economizando, quando está tendo a certeza de que ele está consumindo uma energia 100% renovável. Pessoal, é isso. Então chegamos ao fim do nosso podcast nesse episódio. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela sua atenção. E lembre-se, a Cogeco está aqui no mercado, mais de 10 anos de experiência, justamente para levar essa economia para você, para o teu dia a dia. E você que é morador de condomínio, cobra do síndico também, tá? Porque a eficiência está aí, precisa ser aproveitada, viu? Roberto, obrigado mais uma vez. É isso. Não esqueça, pessoal, assine nosso canal, acompanhe as notificações, acompanhe nosso trabalho. Tendo dúvidas, entre em contato, mande sua pergunta e a gente vai preparar mais informação, novos episódios estão chegando, já temos aí algumas estruturas e outras conversas programadas em breve para você. Roberto, obrigado, um abraço. Pessoal, muito obrigado pela audiência. Valeu.